E vamos falar de Santos e Audax Italiano, que se enfrentam nesta quinta-feira às 19 horas na Vila Belmiro, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos. Jogo importante para o Santos porque o News Old Boys venceu o Blooming e com isso a equipe argentina já está com 6 pontos. O Santos atualmente está com 3, mas pode se igualar na pontuação caso vença o time chileno. E também é importante essa partida para o Santos tentar vencer e vencer bem, pensando no saldo, porque a primeira e a segunda colocação da fase de grupos podem ter caminhos diferentes. Por quê? A primeira colocação você vai direto para a próxima fase. A segunda colocação, as equipes da Conmebol Sul-Americana vão enfrentar o terceiro colocado da Conmebol Libertadores, para aí definir quem avança para a próxima fase. Então é importante o Santos focar na primeira colocação. Vamos falar aqui as mudanças que o técnico Odair Hellmann deve promover nesse time santista. De 3 a 4 jogadores que não começaram contra o Grêmio podem aparecer entre as novidades para esse jogo de quinta-feira. Então vamos falar sobre isso e, obviamente, também sobre a questão envolvendo Eduardo Bauerman, que está sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás, e como isso pode respingar ou não na escalação do jogador contra o Audax Italiano, tá certo? Mas antes disso, 2 recados. Primeiro recado, esse aqui é o Godofredo que está aparecendo no vídeo de hoje. Então, prazer, Godofredo, para vocês. E a segunda coisa, para você baixar o aplicativo da OneFootball. O link está na descrição, totalmente gratuito. E lá na OneFootball é bacana você ter no seu celular, além das notícias que você já está acostumado, você também consegue conferir os lances ao vivo. Então, assim que acontecer alguma coisa do Santos contra o Audax Italiano, espero que muitos gols, você já pode abrir o aplicativo e conferir novamente, tá certo? Então não perde tempo, baixa o aplicativo da OneFootball, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá certo? Bom, falei da OneFootball só para a gente contextualizar, para quem ainda não está familiarizado sobre esse caso envolvendo Eduardo Bauerman. Matéria lá da OneFootball que fala o seguinte: Santos explica a situação de Bauerman investigado na operação penalidade máxima. O zagueiro Eduardo Bauerman do Santos é mais um atleta que está sendo investigado na operação penalidade máxima de manipulação de resultados no futebol brasileiro. O Peixe divulgou uma nota esclarecendo o ocorrido e colocando seu departamento jurídico à disposição do jogador, que nega ter aceitado o aliciamento. O Santos afirmou que o próprio jogador foi quem informou o clube sobre o ocorrido. Segundo o comunicado, Bauerman recebeu a proposta, mas negou e já se colocou à disposição da justiça para esclarecer os fatos. Então parece que teve uma reunião entre Bauerman, Rueda, Odair Hellmann e Falcão sobre esse assunto. O Bauerman de fato confirmou que foi procurado, mas ele falou que não fez nada de errado, não aceitou essa proposta de aliciamento. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas por que eu já comecei com isso? Já para contextualizar vocês sobre a provável escalação do time do Santos para enfrentar o Audax Italiano. Porque o Bauerman é sim uma das dúvidas do Santos, até pela questão se ele tá com cabeça para isso ou não. Imagina você sendo investigado por uma coisa séria como essa, você teria cabeça para desempenhar o seu trabalho da melhor forma? Vai que ele comete alguma falha? Será que as pessoas não colocariam em xeque isso? Então é um assunto muito delicado. Volto a falar aqui para vocês o que eu já disse na última live que a gente fez. É suspeita, não tem nada que cravado, é culpado, não é culpado, é suspeita, a investigação vai acontecer e aí vamos esclarecer os fatos. Mas por enquanto é suspeita, só que a gente também tem que reconhecer que o Bauerman é um ser humano. Isso pode, de uma certa forma, afetar no desempenho dele em campo. O Santos também está de olho nessa questão, então por isso meio que tem um ponto de interrogação sobre a escalação ou não do Bauerman. Caso o Bauerman não jogue, Michael está sob aviso.
de que ele pode ser titular nesse time do Santos, tá certo? Daqui a pouquinho a gente fala sobre a escalação do Peixe para esse confronto. Só para eu não esquecer para falar aqui para vocês, a transmissão vai acontecer na ESPN e também no Star Plus, tá certo? Então, duas formas aí para que vocês consigam assistir. Vamos então falar aqui sobre essa provável escalação do Santos. Deve ser um Santos muito mais ofensivo, não só em relação à escalação, mas também à postura, do que foi contra o Grêmio, por exemplo. Porque, como eu falei, o Santos sabe da importância do resultado, sabe a importância de fazer gols, pensando em saldo, né, em ficar na primeira colocação, porque ainda vai enfrentar o News Old Boys. Então o Santos deve ter uma postura mais ofensiva, tanto em relação aos jogadores escalados, como também postura em campo mesmo. As mudanças, Bauerman, como eu disse, ainda é dúvida por conta de tudo isso que ele está passando. Soteldo fica à disposição, né? Ele foi expulso, mas é Campeonato Brasileiro, então está à disposição para esse jogo. Não teremos também Camacho, entra Rodrigo Fernandes e sem o Lucas Barbosa também teremos o Ângelo. Então, Ângelo, Soteldo, Rodrigo Fernandes, confirmados praticamente aí que voltam ao time titular e repetindo o Bauerman essa dúvida, tá certo? E aí sai Daniel Ruiz, né? Também esqueci de falar sobre o Daniel Ruiz. Sendo assim, provável Santos, João Paulo, Natan, Messias, Eduardo Bauerman ou Michael, Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo. É a escalação que eu acredito que seja a ideal. Eu acho que o Santos tem que ir para cima mesmo. O Soteldo não tem por que começar entre os reservas, né? Aguentou bem. Começou, né, ainda no primeiro tempo a jogar, então não entrou faltando poucos minutos. Acredito que está bem fisicamente. O Ângelo, acredito que precisa retomar essa confiança. Inclusive, saiu, né, matérias falando, no próprio Globo Esporte, falando que o Odair Hellmann está intensificando a questão de finalização com o Ângelo, que é uma coisa que ele identificou que o Ângelo precisa melhorar, então o Odair Hellmann está intensificando isso com o jogador, o que eu acho importantíssimo, porque ele saiu da base com 15 anos, já estreou no profissional e tem essas falhas, né, principalmente na questão de finalização, que qualquer um que assiste o jogo do Santos sabe que ele precisa aprimorar esse fundamento. Então, eu também escalaria o Ângelo, acho que as opções que nós temos aí seria o meu titular também. Falar também sobre o Lucas Barbosa, né? O Lucas Barbosa que rompeu o ligamento do tornozelo, então vai ficar fora aí, né? Teve uma ruptura do ligamento do tornozelo, então deve ficar fora aí pelos próximos jogos de 2 a 4 semanas, tá certo? Então esse é o provável time do Santos. Aí você vai me perguntar, Nájila, qual que é a campanha do Audax Italiano? Está brigando pelas últimas colocações do famoso chilenão. Até agora, tivemos 13 jogos do Audax Italiano, sendo 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. É uma equipe que tem uma defesa muito frágil mesmo, consegue ser facilmente surpreendida com toque de bola, né, para você entrar na área, semelhante até mesmo do que a gente comentou sobre o Blooming. Também toma bastante gols de bola aérea, tanto de cobrança de falta, escanteio, chega na linha de fundo, cruzamento, gol do adversário. Então é um time que tem bastante falha defensiva. Espero que o Santos consiga aproveitar isso. E uma coisa também interessante é que eles sofrem bastante gols de contra-ataque. Não imagino que o Santos vai ficar completamente recuado contra o Audax Italiano. Pelo amor de Deus, né, o Odair Hellmann. Mas, caso em algum momento, né, pinte essa oportunidade de contra-ataque, pode ser também uma opção interessante para o Santos conseguir fazer gol na equipe chilena. O fato é, o Santos precisa vencer e vencer bem. Saldo de gols importa e muito nessa fase de grupos. Agora com vocês, me falem aqui nos comentários qual o seu palpite para Santos e Audax Italiano. Eu e o Godofredo já está sonhando com uma vitória do Santos. Então me fala aqui nos comentários a sua opinião. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.